O meu nome é Nuno Monteiro, tenho 52 anos, sou técnico de radiologia do Polo de Valongo do Hospital de São João. Sou candidato à Câmara Municipal de Valongo pelo Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda, no seu programa completo e a pensar nos munícipes, espera ter a força necessária para lutar por mais habitação, por mais transportes, pelo fecho do aterro de Sobrado, por umas escolas melhores, de forma a que os munícipes tenham um município onde sintam a agradabilidade de lá viver. Eu acabo por representar um partido que sempre se pautou pela defesa da justiça social, defesa do apoio dos mais fracos, do respeito por todas e por todos. Nesse sentido, acabo por sentir-me que defendo uma causa e acabo por sentir que supostamente não é a pessoa que está aqui em causa, não é o Nuno Monteiro, mas sim um programa e um projeto que defendemos para realmente Valongo e para o país, não é? Especificamente em Valongo, onde estou-me a candidatar. E no fundo será mais essa diferença, ou seja, nós defendemos um projeto de justiça social, um projeto de igualdade, e um projeto que acaba por ser diferente nesse sentido. Mais importante do que o candidato, no meu ponto de vista, é realmente o projeto do Bloco. O Bloco de Esquerda é um partido de esquerda, como é lógico. Aquilo que nos diferencia, na minha opinião, claro que estamos a falar a nível autárquico, mas não se pode dissociar do trabalho que o Bloco tem demonstrado a nível nacional. E nós, na realidade, somos um partido muito coerente. Essa coerência, para mim, não existe noutros partidos que supostamente são de esquerda. Noutros partidos de esquerda, nomeadamente no PS, que neste momento está no Executivo da Câmara, com maioria absoluta, nós aquilo que achamos é que há certas decisões e há certas ações que na realidade me admiram, porque muitas vezes existe essa falta de coerência. Se um partido de esquerda supostamente defende a igualdade, a justiça social, o apoio social, o trabalhar para as pessoas e pensar nas pessoas e, no fundo, pensar na sociedade mais justa, eu não noto essa coerência em alguns partidos, nomeadamente no PS. Eu concordo que o Bloco de Esquerda quer trazer uma nova forma de pensar e uma nova forma de agir, mas não é neste momento, ou seja, como eu falei há pouco sobre a coerência, o Bloco tem sido sempre muito coerente, tem defendido sempre aquilo que acredita do princípio ao fim, não muda de opinião, e eu acho que, na realidade, essa maneira de pensar é aquilo que nos define, mas na realidade não é para agora, ou seja, é algo que nós já fazemos, nomeadamente com os representantes que temos tido na Assembleia Municipal e nas juntas de freguesia. Essa coerência sempre existiu e, estando nós representados já há vários mandatos, essa coerência é o que nos define, não de agora, mas desde sempre. Neste caso, tendo em conta aquilo que o Bloco de Esquerda defende, é lógico que uma representação maior, que é aquilo que nós pretendemos quando nos candidatamos, e isso tem acontecido ao longo dos últimos mandatos, temos conseguido mais representantes, nomeadamente na Junta de Freguesia de Valongo conseguimos eleger um deputado no último mandato. Nós, na realidade, achamos e temos esse exemplo nos locais onde supostamente existe uma representação melhor, o Bloco tem feito a diferença.
E é isso que nós pretendemos fazer no município de Valongo. É realmente ser diferentes, mantendo a nossa coerência, aquilo que nós defendemos, e temos essa experiência de noutros municípios onde, na realidade, o Bloco tem vereadores, onde o Bloco tem elementos na Assembleia Municipal, onde tem mais força, realmente o Bloco tem feito a diferença. Dou o exemplo, por exemplo, em Lisboa, onde, na realidade, conseguiu defender livros escolares gratuitos para todos, foi pioneiro, defendeu essa ação, que depois foi tão boa a experiência que acabou por passar para o país inteiro e, neste momento, devido ao Bloco, os alunos têm os manuais escolares gratuitos. Em relação, por exemplo, à tarifa social da água, começou também em Lisboa, neste momento está a ser aprovada em vários municípios, já existe na Câmara de Valongo a tarifa social da água, pretendemos agora, neste mandato, dar um passo em frente e, no fundo, fazer aprovar a tarifa automática social da água. No fundo, é isso, ou seja, pretendemos ter uma força maior de forma a realmente podermos fazer a diferença e temos-lo feito, quer a nível nacional, quer a nível autárquico, quando temos representações como vereador. Para Valongo, pensando na experiência destes últimos 8 anos, onde neste momento se encontra o Executivo PS, então aí nós estamos com a certeza, se nós já tínhamos a certeza, porque já defendíamos há 4 anos atrás, que não queríamos que o PS tivesse maioria, nestes 4 anos, depois de certas coisas que foram feitas, do nosso ponto de vista, erradas, que depois vamos falar algumas mais à frente, na realidade nós notamos que se tivéssemos um vereador, as coisas poderiam ser muito diferentes e de certeza que seriam muito melhores para os municípios. Sem dúvida nenhuma, sendo técnico de saúde e trabalhando com muitas pessoas e com equipa, seja com médicos, seja com enfermeiros, seja com auxiliares, seja com administrativos, e no fundo lidando ao longo dos meus 30 anos de carreira com muitas pessoas diferentes, de muitos estratos sociais, pessoas de muitas áreas profissionais. Isso realmente me deu uma perspectiva da sociedade que eu considero interessante e que tenho um certo orgulho nisso. Sendo assim, acho que tenho uma visão correta, por exemplo, das dificuldades de muitas pessoas, de dificuldades de muitas áreas profissionais, que é algo que eu acho que realmente nem toda a gente parece ter, nomeadamente quando falamos e defendemos mais justiça social e parece que estamos a falar de algo que não existe e realmente existe. A saúde é um exemplo. Eu sempre defendi o Serviço Nacional de Saúde, lutei contra o fecho do serviço de urgência do Hospital de Valongo. Na realidade, foi um erro muito grande que ainda hoje não está colmatado. Ainda hoje nós defendemos que deve existir um serviço de atendimento permanente, pelo menos, que nunca abriu. Existem em Irmesinde, Campo Sobrado e Valongo não tem. Por isso nós ficamos com uma saúde muito mais deficitária, desde que fechou o serviço de urgência do Hospital de Valongo. Defendemos o Serviço Nacional de Saúde e depois a vida às vezes acontece, e tem acontecido com o Bloco de Esquerda, realmente de aquilo que acontece, algumas das coisas que não estavam previstas, como é o caso da pandemia, realmente vem dar razão ao Bloco que realmente defende o Serviço Nacional de Saúde. Como técnico de saúde, vivi isso intensamente, não parei, não fiquei confinado em casa, tive sempre que trabalhar, estive sempre a trabalhar e realmente acabo por um lado, com alguma tristeza de ser preciso uma pandemia para realmente grande parte da população e grande parte do país a perceber-se da importância do Serviço Nacional de Saúde, por exemplo, que realmente nós defendemos desde sempre. Neste momento, falando a nível geral, a habitação considero ser realmente um problema grave. É algo que nós já defendemos desde que temos representantes na Assembleia Municipal e é algo que vamos continuar a defender, e é mais uma das situações em que, na realidade, nós tínhamos razão. E tínhamos razão
porque neste momento começa a ser muito difícil realmente alugar ou comprar uma casa. E apesar de, neste caso, vários defenderem que Valongo, que aconteceu realmente nos últimos anos, ser uma localidade onde tenha aumentado a população, na realidade, esse aumento da população, por muita tristeza minha, não se deve a características do município que se tenham alterado ao longo dos anos, que não se alteraram. Continua a ser, infelizmente, um pouco um dormitório do Porto. Acontece que realmente nós sempre defendemos que houvesse mais habitação social e, neste caso, habitação pública. Porque neste momento nós apercebemos que, por exemplo, um jovem que pode até ter um ordenado superior à média. E eu conheço casos, não vou particularizar, mas estou a falar de casos que conheço, que na realidade querem ter uma vida autónoma, que todos nós queremos. Nós temos os nossos pais, gostamos muito dos nossos pais, gostamos da nossa família, mas há um momento da vida em que nós temos que dar o salto, temos que ser autónomos. E não conseguem. Eu outro dia estava a falar com um jovem e esse jovem disse-me aquilo que mais nós falamos e que mais nos incomoda, e estamos a falar neste caso de jovens recém-licenciados, é que o custo de vida é de tal ordem que nós não conseguimos ser autónomos. No caso da habitação, está realmente a acontecer isso. E se realmente não houver uma mudança rápida e significativa do que está a acontecer, esse aumento da população de Valongo deve-se e deveu-se essencialmente a ser mais barato do que noutras áreas da área metropolitana do Porto. Neste momento já está a acontecer que, tanto que já não aumentou tanto a população de Valongo, porque já há pessoas que de Valongo têm que ir para outras localidades mais rurais e mais longe, com as consequências que daí advêm. Porque se nós pensarmos que uma pessoa trabalha no Porto e já não consegue viver em Valongo, se vai viver para outra localidade mais longe, vai ter mais tempo de transporte, vai ter mais gastos, vai ter mais perda de tempo, que acaba por ser importante para tudo, para o apoio aos filhos, para o apoio a quem precisa, para a sua própria vida ser uma vida mais agradável. E isso está a acontecer. Por exemplo, nós criticámos muito este Executivo, porque este Executivo, apesar de agora estar a falar sobre o ter feito um programa para a habitação, esse programa vem com 2 anos de atraso, porque estamos a falar de uma lei que saiu em 2018, vem muito aquém daquilo que seria necessário. O próprio programa que foi aprovado a nível governamental acaba por sugerir, pelo menos, haver cerca de 5% de habitação pública nos vários concelhos e no país. Na realidade, o município de Valongo ficou muito aquém e o programa que apresentou, apesar de ser um programa para 6 anos, por isso não é um programa que já está super atrasado, é um programa que acaba por passar apenas de 2,7% para 3,9%. Na realidade, não é suficiente, realmente é um erro que vai nos sair caro, porque Valongo está a tornar-se um local onde as pessoas não conseguem viver condignamente. A questão da saúde é uma questão que é importante, realmente, principalmente Campo, Valongo e Sobrado têm uma saúde mais longe, mais cara e mais difícil. Neste momento, uma pequena entorse de um estudante tem que ir para o Hospital de São João, que acaba por se perder uma manhã ou uma tarde para realmente algo que se poderia resolver, que se resolvia na altura que havia o serviço de urgência do Hospital de Valongo. Outra área que acaba por ser, na minha opinião, muito importante é a área realmente dos transportes. Nós, neste momento, sempre tivemos, não foi resolvido, este Executivo já está lá há 8 anos, não conseguiu resolver esse problema, nomeadamente na área de Sobrado, não existe, neste momento, transporte público, o que existe é transporte concessionado e, supostamente, a partir de certas horas, não existe, por simplesmente, transporte. Isso é algo que nós gostaríamos de ver resolvido e que iremos defender e lutar para que realmente resolva. Apercebemos também, neste momento, que existem várias zonas pelo concelho todo, em que essas zonas realmente não têm transporte. E há outra questão, que é um problema gravíssimo a nível nacional e que o município não foge à regra. Neste momento existem já muitos casos de pessoas
quer com dificuldades de mobilidade, quer pela idade, acabam por realmente não conseguir aceder a serviços públicos, não conseguir aceder a um hospital. Um exemplo, o Hospital de Valongo fechou o serviço de urgência. Neste momento fala-se que tem consultas e tem algumas consultas e eu noto que as pessoas não conseguem ter uma paragem no Hospital de Valongo. O Hospital de Valongo não tem uma paragem, não tem transporte público. Não é? E estamos a falar num local onde muitas pessoas vão, por exemplo, para a consulta de ortopedia, com necessidades de transporte de cadeiras de rodas, ou de muletas, ou de canadianas, neste caso que é um nome mais bonito. Mas, no fundo, têm necessidades especiais e têm dificuldade e queixam-se que não têm um transporte que pare à beira do hospital. Isso acontece também noutras localidades, noutras zonas de outras freguesias, onde realmente as dificuldades que as pessoas têm não são colmatadas. É algo que nós vamos defender e vamos apresentar, neste caso está-se a apresentar no nosso programa, é a Câmara ter um serviço de transporte exatamente para essas pessoas. Um serviço que tem que ser regulamentado, como é lógico, mas que iria permitir, aquilo que nós vamos lutar para que se consiga fazer, uma pessoa com essas dificuldades poder marcar, poder dizer, eu naquele dia, àquela hora, preciso de ir ao registro civil, preciso de ir a um hospital. E nessa altura a Câmara teria uma agenda para as pessoas que mostrassem que têm essas dificuldades e que têm realmente necessidades, de forma a que a Câmara pudesse ir ter com essa pessoa e levá-la para esse transporte. Eu sei que se fala que existem os bombeiros, existem, mas não é suficiente. Ou seja, neste momento, Valongo precisava de realmente uma situação destas, da existência de um transporte para as pessoas com dificuldades. Para além disso, é lógico que gostávamos de ver realmente Valongo nas várias freguesias, nomeadamente Campo e Sobrado, que são mais deficitárias, ter transportes. Depois, há a questão do município em si, com as outras localidades à volta. Na realidade, se nós quisermos sair de Valongo para ir para Santo Tirso ou sair de Valongo para ir para a Maia, é quase impossível. Os transportes, temos que andar em não sei quantos transportes para chegar ao local com os custos daí advidos, a nível de tempo, a nível de tudo, não é? Para conseguir realmente chegar ao trabalho, porque uma pessoa, se trabalhar em Santo Tirso, não tem transportes, se trabalhar na Maia, também poucos transportes tem, e realmente não é fácil. Apesar de termos consciência de que as escolas, nomeadamente as escolas preparatórias, o EB23 e as escolas secundárias, serem realmente da área do Ministério, nesse aspecto acho que a Câmara tem e deve, e já devia ter feito isso, e eu vou referir já porque é que digo isto, realmente pressionar o Governo para realmente criar as condições que realmente o Conselho precisava. O Conselho não tem boas escolas. A prova disso é que há muitos jovens que chegam ao nono ano, mais no nono ano, e saem do município de Valongo para ir para outras escolas, nomeadamente Rio Tinto, que tem umas escolas com outras condições e com outro tipo de oferta. Valongo não tem. E, neste momento, por exemplo, depois de 8 anos deste Executivo, apesar de anteriormente todos nós e também o PS ter defendido que eram necessárias obras, quer na escola secundária de Irmesinde, quer na escola secundária de Valongo, quer na escola EB23 de Valongo, que são Vales Longos de Valongo, que são realmente as escolas que estão mais críticas. Na realidade, fez-se algumas obras na escola de Irmesinde, mas não foram suficientes. Já se fala num segundo programa para acabar ou para tentar melhorar a escola secundária de Valongo. A escola EB23 Vales Longos começaram obras, penso eu, há uma semana ou duas começaram obras. Na realidade, as obras que começaram não são suficientes, já se sabe que o valor para as obras que vão ser feitas não é suficiente, já se fala num segundo programa. A escola secundária de Valongo nem sequer as obras começaram. Resumindo e concluindo, realmente é importantíssimo colmatar estas falhas que existem e que são graves. E estamos atrasados. E custa-me a ver que, passado 8 anos deste Executivo, na realidade, as coisas não se alteraram como deveriam. E
O que é que vai faltar mais? Quando é que vamos ter realmente escolas de qualidade? Não temos. E isso é uma falha do município muito, muito, muito grave e que, infelizmente, apesar daquilo que se fez, foi, mais uma vez, pouco e não suficiente para colmatar as necessidades. A posição do Bloco de Esquerda em relação à água é simples e a água é um bem de todos. A água nunca devia ter sido privatizada, isso sempre defendeu o Bloco e defende. Sendo assim, na realidade, ao percebermos de que a água é utilizada para obter lucros, é utilizada para realmente uma empresa ter lucros, é um erro, um erro. Na realidade, aquilo que nós defendemos é realmente uma água mais barata, tanto que neste momento defendemos a tarifa social da água e faremos a atribuição automática da tarifa social da água, que é algo que é de todo justo, porque nós temos que ter consciência, lá está a percepção que temos, de que nós estamos com muitas famílias e muitas pessoas em situação muito difícil. E, na realidade, devido a esta situação pandémica, nós temos muitas incógnitas sobre o que é que vai acontecer. Infelizmente, nós prevemos que haverão muito mais famílias em dificuldades, nomeadamente quando acabarem as moratórias em setembro, quando muitas pessoas ficarem sem possibilidades de pagar as suas casas, e nomeadamente de pagar as suas contas, nomeadamente a conta da água. E estamos muito preocupados e muito apreensivos e com muito receio do que poderá vir a acontecer. Sendo assim, nós defendemos realmente esse cuidado e, neste momento, pensando mais no imediato, realmente a aprovação da tarifa automática social da água, de forma a que as pessoas não tenham que se sujeitar a ir pedir para ter água barata, tendo em conta as suas dificuldades e que seja a atribuição automática. A médio e longo prazo, nós trabalhamos a nível autárquico, no caso do Bloco de Esquerda, com os nossos deputados e os nossos representantes na Assembleia da República, e isso, o resgate da água é algo que o Bloco defende, sempre defendeu. É algo que nós queremos fazer. Nós reparamos que no mundo inteiro, não é só em Portugal, a água cada vez é mais escassa, a água cada vez é mais importante e sem água não existe vida. Sendo assim, nós esperamos que a médio ou longo prazo um trabalho que possa existir entre os municípios e o Governo Central de forma a resgatar a água. Algo que em vários municípios pelo país fora que privatizaram a sua água, neste momento apercebem-se de que, mais uma vez, foi uma das coisas que foi mal feita, que foi perigosa e que não trouxe realmente melhorias nem nada de bom para as pessoas que veem realmente a água estar cada vez mais cara. O aterro sobrado é lógico que aí, admito, estamos todos juntos. O aterro sobrado é um erro muito, muito, muito grave, nomeadamente com erros sucessivos dos governos que permitiram que o aterro sobrado acabasse por colocar no seu espaço determinado tipo de detritos que não devia ter, que no início nunca seria para ali. De maneira que a nossa posição é muito simples, é de fechar o aterro sobrado. Nesse aspecto, na realidade, sinto que todos estão nesse sentido e espero que todos consigamos fazer aquilo que os sobradenses precisam, porque eu já tive a oportunidade de dirigir-me a Sobrado e de realmente sentir o odor horrível, que realmente há muitas horas existe e realmente não dá para viver, ter qualidade de vida num ambiente onde realmente muito próximo da população tenha um aterro com estas características. Por isso é algo que tem que ser resolvido e o mais depressa possível. Em relação à Covid-19, eu penso que o município tem feito, e temos que dizer as coisas como elas são, o município tem feito aquilo que realmente deve ser feito.
Neste momento houve um cuidado, houve uma atenção por parte do município. Na realidade, o país inteiro, nós sabemos que deveria ter feito um esforço maior, mas aí temos que ter a humildade de nos apercebermos que isto foi tudo novo para todos. Nomeadamente para mim, profissional de saúde, tivemos que repensar muitas coisas e realmente às vezes há dúvidas se deveríamos ir num sentido ou ir noutro. Neste momento eu acho que a nível do Covid-19 nós estamos realmente e o município está a fazer aquilo que pode. Isso penso que sim. Eu gostaria de deixar aquilo que acho que é mais importante, que é a história diz-nos isso, não só em Valongo, mas noutros municípios. Uma maioria absoluta, seja no que for, nomeadamente no município, que é aquilo que estamos aqui a falar, de uma candidatura autárquica, uma maioria é muito perigosa. A maioria de um executivo leva a que se tomem medidas erradas. Leva a que realmente o município não evolua. E temos esse exemplo. Nós temos, por exemplo, o exemplo da Câmara Municipal. A Câmara Municipal, todos nós aceitamos que poderia ser outro edifício e até precisaria de outro edifício. Mas nós não podemos fazer as coisas a qualquer preço, nem da forma que está a ser feita. Esse é um dos erros que só está a ser possível porque o Executivo tem maioria, quer no Executivo, quer na Assembleia Municipal. É uma obra, no nosso ponto de vista, que não devia ser feita agora e não devia ser feita a qualquer preço. Esse é um exemplo do perigo de uma maioria, que faz com que se tomem decisões que não são devidamente pensadas e que terão repercussões muito graves nos próximos anos, já que estamos a falar de contrair dívidas que terão que ser pagas em muitos anos, no fundo acabando por hipotecar o município e acabando por ser oneroso para todos os municípios. O Bloco de Esquerda precisa de ter mais força. E precisa de uma representação maior. E é isso que nós pedimos. As pessoas apercebem-se da nossa coerência, apercebem-se daquilo que nós defendemos e apercebem-se das diferenças que o Bloco tem feito a nível nacional e tem feito a nível autárquico e que vai continuar a fazer. E peço às pessoas que, no fundo, observem a diferença que o Bloco tem feito e que nos ajudem a realmente lutar por um município melhor.